Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Eu sou a Grazi, para quem estiver aqui pela primeira vez, e hoje, como eu mencionei nas videoaulas anteriores, nós vamos aprender como criar um domínio e, para criar o domínio, vamos também criar uma conta numa empresa de hospedagem, para então hospedar, armazenar o nosso mini projeto que fizemos nessa playlist até agora. Então, para começarmos, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é então aqui abrir uma aba do lado anterior, porque nós vamos inserir esse mini projeto que vocês estão vendo aqui. Ou seja, eu troquei aqui algumas imagens e vocês podem verificar aqui, inclusive, que eu tenho 4 menus e o nosso mini projeto estava com 5 menus. E o que eu vou inserir agora, que vai ser mais ou menos com a mesma imagem aqui, troquei alguns textos, eu vou inserir então só o menu principal do main e do contato. Então, abrindo aqui uma aba na lateral direita, eu vou então escrever aqui o nome da empresa que a gente vai fazer o armazenamento. Para quem já conhece e não sabe ainda fazer, acompanhe. Para quem ainda não conhece a empresa, o nome é HostGator. E aqui na HostGator, quando vocês inserirem a palavra HostGator aqui no Google, vocês vão ver vários links. Abre o que está falando sobre a hospedagem. Eu gosto sempre de colocar o rato do lado direito e abrir numa nova aba. Então aqui, na nova aba do lateral direita, então tem aqui, por exemplo, no momento, eles estão dando um desconto de 35%. Quando eu comprei, o desconto estava bem menor. Quando eu comprei, nesse caso, contratei, né, a empresa. Comprei, nesse caso, o tempo de 1 ano ou 3 anos. Isso depende de cada pessoa. Eu, como não conhecia a empresa, eu comprei por 1 ano. Estou aconselhando a vocês porque estou contente. Então, aqui vocês têm, no momento, 35% de desconto. Eu comprei com menos, algumas vezes pode ser até mais. Vocês podem clicar nesse botão, mas também pode ler um pouco a página. E aqui vocês podem começar também. Se for, por exemplo, se quiserem outro tipo de plano. Se vocês quiserem esse 30% de desconto, por exemplo, vocês vão ver aqui que tem Ver Planos. Quando clicar, ele desce e vocês vão ver aqui os planos que tem. Tem o plano P, M e o Turbo, e vocês podem dar uma lida, porque a diferença está no tipo de armazenamento. Por exemplo, todos eles têm o domain grátis por 1 ano. E depois depende da quantidade que você quer fazer o armazenamento ali, que ali está de 100 GB SSD, e aqui está de 150 nesse caso, mas aí depois tem mais processamento, tem mais tempo de visitas, etc. Então vocês leem e vê o que está mais adequado para o vosso caso. Quem ainda não entender a nível acerca do armazenamento, por exemplo, depende da quantidade de informações que vocês vão disponibilizar em vossas webpages. Um site, por exemplo, em HTML, ele não é muito pesado, por mais que o JavaScript seja um pouco pesado, ele não é tão pesado. Então, assim, a diferença do SSD para o HDD, que o HDD nesse caso é unidade de disco rígido, no caso para português, né? Porque se fosse em inglês seria o Hard Disk Drive, e depois o SSD, que seria então, nesse caso, o estado sólido. Unidade de estado sólido, que seria, nesse caso, Solid State Drive. E a diferença é que o SSD, ele é uma nova forma de armazenamento muito mais rápida, que foi disponibilizada, né, há pouco tempo. Então, ali, essa forma mais rápida de armazenamento em chip de memória, que é acessível, nesse caso, instantaneamente ali na memória. E o HDD, ele está, no caso, no dispositivo nesse caso, de um disco rígido, né? Como nós falamos, de leitura e escrita. Então, assim, é muito mais rápido o SSD porque está na memória. Isso é só para explicar um pouquinho a diferença. E nesse caso aqui, o que eu aconselho para vocês é o plano M. E por que o plano M? Porque o plano M vocês já têm aqui, como o próprio nome diz aqui, é para quem está com um projeto em crescimento.
Nesse caso, se você vai estar começando, em breve vai começar a crescer, dependendo do que você quer fazer, então isso vai ter um potencial crescimento. Então, eu aconselho mais esse, porque nesse caso aqui o plano P seria muito inicial, mas isso fica ao critério de vocês, obviamente. E o plano Turbo, quando a empresa tiver a crescer. Eu vou clicar aqui no plano M, só para mostrar para vocês. E depois vocês façam a escolha. E aqui tem, nesse caso, se vocês querem fazer então a contratação da empresa, né, para hospedagem, de 3 anos, 1 ano, 6 meses e 1 mês. Eu, sinceramente, 1 mês não vejo lógica nenhuma. Se vocês verificarem o preço aqui, ele é mais do que o dobro mensal se for no prazo de 3 anos, que o valor nem sequer é muito alto. Mas aqui de 1 ano ele está com um preço muito bom também. E tem o de 6 meses, que é, como eles mesmos dizem aqui, é o melhor plano, é o melhor desconto a nível semestral. Então aqui, pela diferença mensal, já compensa. Então quem quiser fazer de 6 meses ao invés de 1 ano, compensa também. Quem acha que vai ser não vai fazer essa eliminação, pode fazer o de 3 anos, porque também se tiver maneira de pagar, ou seja, condições econômicas para pagar, também economiza bastante. Ou seja, vocês podem ver aqui quanto é que economiza. Eu, como não conhecia, eu fiz de 1 ano, mas eu gosto muito e na próxima renovação do contrato eu farei para os próximos 3 anos a seguir. Nesse caso, eu aconselho vocês também fazer de 1 ano para conhecer. Então, vamos supor que vocês queiram de 3 anos a 1 ano, é simplesmente clicar aqui no de 1 ano, indiferente, e colocar em continuar para então começar a inserir os dados pessoais para a contratação do domínio e da armazenagem. Nesse caso, o domínio será grátis só no primeiro ano. Então, aqui pergunta primeiro se você quer registrar um novo domínio ou se você já tem. Nesse caso, você vai fazer tudo do zero, um exemplo. Então, você chega aqui, escolhe se você quer o domínio.com, se quer .com.br, ou se você quer algum outro que vai ter os descontos, mas pronto, .com e .br será grátis. Então, tem aqui, nesse caso, o domínio, vocês escolhem alguma coisa. Eu vou colocar aqui temas gerais, mas eu não, só para ver se existe, mas eu não vou fazer a contratação, porque eu já tenho nesse caso. Então, eu vou colocar aqui buscar. E aqui vocês podem ver que temas gerais não deu nenhum erro. Aqui está dizendo que temas gerais existe, ou seja, livre. Pode ser contratado, e aqui nesse caso é só descer, e aqui vocês vão verificar que pede, no caso, o e-mail, e se vocês quiserem algum antifiltro, etc., vocês podem pagar. Eu não fiz essa contratação. Agora, voltando para aqui, vocês colocam os vossos e-mails. Eu, por exemplo, isso aqui é o meu e-mail anterior, só como exemplo. Quem estiver fora do Brasil, nesse caso, alguma pessoa que estiver vendo aqui o tutorial, se for de Portugal, se for da Angola, algum dos países do Polop que fala a língua portuguesa, Guiné-Bissau, etc., podem, se não tiver conta no Brasil, pode colocar sou estrangeiro. Mas aqui o HostGator tem opção de outros idiomas, então seja qual for o país, como está em real, pessoa em euro, em dólar, fica um valor muito menor ainda. Então quem quiser contratar a HostGator, por exemplo, que eu também não vivo no Brasil, então a pessoa pode simplesmente fazer todos os processos quando tiver necessidade de algum suporte, etc., tudo online. O suporte da HostGator é muito bom. Vocês podem ver aqui, olha, 24 horas, todos os dias. São pessoas extremamente bem educadas. Sempre que eu tive alguma dúvida, eles sempre ajudaram, não somente com a HostGator, como outra empresa que nós já vamos falar sobre ela, que é o que trata sobre o SSL, que é para fazer o seu domínio, o seu site ficar mais seguro, mas isso já vamos falar mais para frente. Então aqui, se sou estrangeiro, clica e coloca a nacionalidade, etc, tudo. Se não, vai colocar o seu CPF, vai colocar o seu nome, vai colocar o endereço e o celular, etc. Vai colocar todos os dados, como vocês podem ver aqui, a estrelinha, são os dados obrigatórios.
Depois que vocês colocarem todos os dados, aqui tem a opção de pagar com cartão de crédito e tem a opção de pagar com boleto e PayPal. O PayPal, claro que vai ter que ter o cartão de crédito lá na mesma, então vai ser quase a mesma coisa. Na época que eu fiz, eu acabei pagando por boleto, porque apesar do meu cartão ser internacional e não viver no Brasil, mas a HostGator não aceitou, e então eu acabei optando pela opção do boleto. Então aqui diz que a opção do boleto, a pessoa, se quiser, vai ser redirecionada para uma página, noutra página, então faz o processamento, eles enviam um código de barra para quem já estiver acostumado com os boletos, né? Nesse caso vai ser só para quem estiver vivendo no Brasil, não, para quem tiver conta no Brasil, que é o meu caso, então eu paguei então com boleto. E para quem não tiver conta no Brasil, nesse caso é mesmo com cartão de crédito. E aí, depois que você escolher a opção que você quer aqui, você clica em ler e concordar. Se quiser receber e-mail de marketing deles, clica. Se não quiser, clica então em finalizar. Só que, depois que você clicar em finalizar, você vai receber um e-mail de confirmação. Isso aqui eu só estou explicando como vocês vão fazer e podem fazer exatamente como eu expliquei, que não vai ter absolutamente nenhum erro. Mas se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário que eu vou explicar por pormenor nas mensagens. Quando você fizer então aqui, nesse caso, a parte de finalizar a compra, você vai receber um e-mail desse gênero. Esse outro é para falar daqui a pouco. Então vai receber um e-mail desse gênero dizendo bem-vindo, para confirmar um e-mail. Você clica simplesmente, é só clicar que ele vai confirmar automaticamente. Eu não vou clicar porque o meu já está confirmado. E depois vocês vão também receber aqui, após confirmar, eles vão te enviar um e-mail de boas-vindas com o seu e-mail que foi registrado. E nesse caso, qual é a senha, né? E aí você vai ter aqui o botão para ir direto para o portal do cliente. E quando clicar, você vai diretamente para a página, para a tua página de cliente de armazenamento para fazer armazenamento do seu site da HostGator. Como vocês podem verificar aqui em cima, o link é financeiro.hostgator.com.br. A única coisa que vocês têm que fazer é confirmar aqui o reCAPTCHA, que normalmente as pessoas põem para uma questão de segurança. Vai inserir a password, né? No meu caso já tem aqui automático, porque eu sempre utilizo, e vai então entrar. E quando já tiver então logado, quando já tiver feito o login, nós vamos então aqui fazer a parte da criação dos nossos subdomínios, porque o seu domínio já foi criado. Então, o domínio que eu criei aqui, por exemplo, que foi temas gerais, que aqui ele está dizendo que o domínio temas gerais está livre, eu posso contratar. Então, esse domínio aqui, temas gerais, seria exatamente o que está escrito aqui no meu domínio, que é it-oficial.com. Então, quando vocês já tiverem feito essa parte de fazer a contratação, receber o e-mail, fazer a confirmação, eles vão enviar outro e-mail de boas-vindas. Se vocês clicarem nesse e-mail de boas-vindas, que vocês vão chegar aqui nessa parte que é o painel, onde vocês têm tudo muito bem especificado. Ele é super user-friendly, que significa que é muito fácil de usar, qualquer usuário consegue chegar aqui e fazer as coisas muito bem feitas. Hoje eu vou falar simplesmente sobre essa parte que nós terminamos de fazer, de criar o domínio e armazenamento. Vamos fazer o armazenamento agora. Vamos falar só sobre isso hoje, mas outro dia eu vou explicar como fazer a parte dos e-mails, etc., para quem tiver interesse. Como já houve algum comentário no vídeo anterior, e nesse caso eu estou colocando esse vídeo hoje, porque seria na parte de reversar com o banco de dados, mas hoje eu estou colocando mesmo a um pedido de nesse caso, uma pessoa que então pediu aqui quando que seria a parte do armazenamento. E aqui, quando nós estivermos na parte aqui do painel, nós vamos entrar aqui onde está escrito cPanel e
aí quando você clicar aqui, você vai passar então para a parte onde nós vamos criar o subdomínio. Só queria antes disso explicar que aqui vocês têm várias coisas para fazer que nós podemos falar sobre isso no outro vídeo também, mas sobre essa parte aqui do certificado SSL é o que nós vamos falar agora, que nós vamos ter que criar uma conta também nesse caso na Cloudflare, que eu tinha vindo aqui para esse e-mail, porque nós vamos ter que criar uma conta aqui na Cloudflare também. E isso porque nós temos que trabalhar com SSL, que para quem não conhece, é o certificado que faz o seu site, ou sua página, seu website ficar de forma segura. E então a gente já vai falar isso mais para frente. Então aqui nessa parte é só mesmo falar sobre isso, porque nós vamos utilizar, nesse caso da Cloudflare, mas vocês podem aqui, clicar aqui, vai direcionar para o seu site, que nós ainda não armazenamos, mas depois de armazenar e vocês estiverem aqui no painel, vocês podem clicar aqui e ir diretamente. E aqui pode criar uma página fácil, etc., um monte de coisa. Hoje nós não vamos falar sobre o WordPress, essas coisas, mas noutra videoaula nós também vamos falar sobre isso, que dá para fazer a instalação tudo aqui e é super fácil. Então vamos lá no cPanel e agora nessa parte aqui vocês descem com o scrolling e vai até a parte de domínios. E quando clicar em domínios, vai então carregar aqui o domínio principal, que é esse aqui, domínio principal, e todos os subdomínios que eu criei. O que nós temos utilizado até agora nessa nossa página aqui, o in, que é o subdomínio, ou seja, subdomínio é o que está antes do teu domínio principal, é o que está o IN. E como eu tinha falado para vocês sobre o SSL, vocês podem ver aqui que ele está com um cadeadozinho, significa que é um site que está seguro. E se clicar aqui, como está ali, View Site Information, ele vai dar as informações do site, porque é um site seguro, através do SSL. Esse daqui, como eu fiz há poucos minutos atrás, ele ainda não assumiu, mas eu já fiz a parte de segurança também, porque tem que fazer para a gente conseguir fazer então o armazenamento do nosso website ou mini projeto. Então vamos voltar aqui na parte do cPanel, do painel, no painel de controle, né, que é o C de controle. E aqui nós temos nossos subdomínios e o que nós vamos fazer aqui, nesse caso, depois, quando criarmos o nosso subdomínio, vai ser, nesse caso, clicar e nós vamos ser direcionados para lá. Eu vou só mostrar aqui para vocês que quando eu clicar aqui, ele vai ser direcionado, então, para a página que eu inseri tudo necessário sobre esse mini projeto aqui. Agora, voltando, isso aqui é onde estão os nossos subdomínios. Voltando para a parte principal do nosso painel, vocês podem verificar aqui que quando clica em cPanel, painel de controle, antes de ir para essa página que nós clicamos em domínio, vocês podem vir aqui, por exemplo, e vocês veem aqui domínios adicionais. E vem subdomínios, domínios alternativos, com alias, etc. E vamos falar sobre isso posteriormente, no outro tutorial. Clique então subdomínios, e aqui em subdomínios tem a parte que nós vamos criar o domínio. Ou seja, voltando anteriormente, nós temos a parte que tem o domínio, que é onde nós fomos para a janela posterior, e depois tem adicionar domínios adicionais e tem subdomínios. Quando clica em domínios, vai então para onde está todos. Quando clica em subdomínios, é a parte de criar. E aí você cria a parte que você quer do subdomínio. Vou colocar aqui, por exemplo, mini, que seria do mini projeto, ou aliás, eu vou colocar um MP de mini projeto. E agora eu vou colocar aqui em criar e vocês vão ver que vai aparecer simplesmente uma mensagem dizendo que foi criado. Aqui, sucesso, o subdomínio foi criado. Só que se vocês entrarem aqui noutra página, vem aqui noutra aba, noutra tab, e coloca então aqui o seu subdomínio. Vocês vão ver que ele não está funcionando e não vai funcionar.
pode algumas vezes, depois de algum tempo, funcionar e outras vezes não, mas ele não vai funcionar porque ele ainda não está como um site seguro, como nós tínhamos falado anteriormente. Então, aqui, esse subdomínio que nós terminamos de criar, nós temos que ir na Cloudflare, que tem uma espécie de parceria para trabalhar com a HostGator, não pertence, não é a mesma empresa. Nós vamos lá e vamos fazer isso de forma grátis. Então, abre outra janela e aqui no Google, vocês escrevem, então, Cloudflare. E aí, no link que está aqui embaixo, que vocês podem ver que está com o nome da Cloudflare, vocês colocam abrir. Como falei anteriormente, eu gosto de abrir aqui numa página separada. E aqui vocês vão ver que está escrito login e cadastre-se. Clica então em cadastre-se. Então, aqui vocês podem colocar o vosso endereço de e-mail e a senha. Nesse caso aqui, como é o meu já atual, se eu clicar em fazer login ou se inscrever, essas coisas assim, vai dizer que eu já tenho uma conta criada nesse caso. Então, como eu já tenho uma conta criada, eu vou ter que simplesmente mudar aqui. Então, eu vou fazer aqui com um outro e-mail. Não sei se o teste anterior que eu fiz se vai deixar, se já foi criada, mas eu vou testar. Criar conta. E ele vai dizer que eu já criei, porque eu já entrei anteriormente com ele. Então, eu vou tentar fazer aqui, por exemplo, com algum outro que eu tenha, que eu vou só verificar se é assim, porque eu já não lembro. E vou tentar ver se funciona. Então, aqui, ele já está entrando no processo. Vocês viram que ele aceitou o e-mail. O outro, como já existia, ele não deixou os outros dois. Um porque já é minha conta, outro porque já existe. E aqui ele está pedindo para você inserir, então, o seu site. Só que como eu já tenho o meu site, nesse caso, você só tem que colocar aqui. Eu vou buscar esse que nós fizemos aqui. Só tem que colocar aqui o domínio que você criou, lá grátis. E, nesse caso aqui, eu fiz com o meu domínio principal, o it-official.com. E, nesse caso, quando eu fizer Add Site, ele já vai passar, então, para a página principal do Cloudflare, mas só depois que, nesse caso, confirmar o e-mail. Então, assim que você clicar aqui em Add Site, que eu não vou adicionar porque, nesse caso, nós não criamos esse domínio, aquele lá foi só um teste. Então, quando vocês clicarem em Add Sites, vocês vão receber esse e-mail. E esse e-mail só está dizendo, por favor, complete, né? Finalize, então, a sua conta. E assim que vocês clicarem aqui, ela vai, então, encaminhar vocês para a página central do Cloudflare. Nesse caso aqui, como eu não vou entrar com esse, eu vou voltar. E agora eu vou entrar aqui com o meu e-mail que já existe, com a minha conta que já existe. Vou fazer, então, o login e eu vou mostrar para vocês a parte que nós temos que, então, criar para que tudo fique a funcionar com o SSL de segurança. Então, eu vou clicar aqui no domínio e aqui vocês vão ver que tem várias abas que está pedindo está dando a oportunidade para você tratar do teu domínio, do DNS, né? Que é a mesma coisa do domínio. Então, aqui na parte do DNS, vamos tratar então do SSL, daqui na parte do DNS. E aqui nós vamos ter que inserir o nosso subdomínio. Como vocês podem verificar, o que nós estamos utilizando, ele está aqui. Então, o que nós temos que fazer é justamente inserir eles todos aqui da forma correta. E para isso, vocês precisam também aqui do IPv4, endereço do IPv4. Nesse caso, assim, quando vocês entram e inserem o vosso domínio principal, ele já vai dar, então, qual é que é o IPv4. Ou se nesse caso não aparecer, é só vocês conversarem, então, com a HostGator e pedir a HostGator que eles passam, então, para vocês. Então, voltando aqui na parte do subdomínio que nós terminamos de criar, que nós fizemos aqui com a sigla MP,
eu vou voltar aqui e vou, então, adicionar um novo. Quando vocês clicarem em adicionar um novo, ele vai pedir qual é o tipo. Tem vários tipos, vocês vão deixar o primeiro. Ou, como vocês podem verificar aqui, vocês dêem uma olhada como foi criado os outros. O caso dos subdomínios, eles vão todos ficar com o tipo A. Então, aqui na parte do tipo, vocês podem simplesmente deixar o A. Não precisa modificar, que ele vai vir por default. E aqui no nome, vocês vão colocar MP de mini projeto, que foi o subdomínio que nós fizemos. E no caso do IP, no IP, o IPv4 e IPA3, o endereço de IP, vocês vão colocar, então, o vosso endereço de IP, que é esse que está aqui no meu caso. E depois que vocês fizerem isso, é só clicar em Save. Agora, a gente vai verificar se já está funcionando. E vocês podem verificar aqui que não está funcionando. Então, ainda falta que a gente faça alguma coisa. Ele, depois de alguns segundos, ele dá alguma informação. Mas a informação que ele está dando aqui é que não tem nada ali, né? Então, o que nós temos que fazer é vir aqui ainda, como vocês podem ver aqui, que tem o www com o subdomínio. Vocês criam, então, também aqui um novo recorte para o www com o subdomínio MP. Aqui vai inserir o mesmo endereço de IPv4, seu IP, e vai salvar. Aqui é o seu IP, e aí você vai salvar. E quando você salvar, aí você vai ter que voltar, então, lá para o painel, porque aqui temos que, então, inserir o site para que fique em funcionamento. Você vai voltar, então, ali para o seu painel e aqui na parte de todos os domínios, ou voltando aqui, ou chegando aqui na outra aba, se vocês estiverem aberto, e fazer um F5. Então, o subdomínio vai aparecer aqui, ele está aqui. Então, nós já temos ele aqui. E na parte de diretório, que é onde nós inserimos o nosso mini projeto, seja ele em HTML ou qualquer outra linguagem de programação, ou algum Muster como esses aí do WordPress, etc., também é a mesma coisa. Mas no caso do WordPress é uma coisa de instalação, não tem muito a ver com essas linguagens de programação que a gente cria e vem cá e armazena. Então, o WordPress é simplesmente fazer uma instalação aqui, que eles têm possibilidade para isso, mas nisso eu vou falar noutra aula, eu ia mostrar aqui agora, mas talvez o vídeo fica muito extenso. Então, clica aqui na parte do subdomínio, do MP de mini projeto, nós vamos então ser encaminhados aqui para a parte que a gente vai ter que fazer o armazenamento, e a única coisa que nós precisamos fazer aqui é carregar. Então, para carregar o nosso mini projeto, eu vou então ir aqui no ambiente de trabalho. E aqui está o nosso mini projeto. Eu vou abrir, como eu falei, eu só fiz com dois menus, ou seja, só a main e os contatos. E aqui nós vamos ter que inserir ele num ficheiro compactado. Então, para quem não tiver essa tool, esse software de compactar os arquivos e pastas, vocês podem, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, vocês podem instalar o WinRAR, que eu tenho no meu blog. Vocês fazem simplesmente uma instalação rápida, já tem outros tutoriais explicando, mas é simplesmente ir lá, baixar para o computador e dar 2 cliques e seguir então as informações. E aqui vocês têm que então clicar, ao invés de RAR, vocês têm que fazer zip. E por que zip? Porque aqui no HostGator eles não aceitam o RAR. Então vocês vão aqui em carregar e ele vai abrir outra janela, outra tab aqui na lateral direita, e vocês vão em selecionar arquivo. Então só seleciona o arquivo zipado que nós fizemos e clica em abrir. Aqui ele vai, nesse caso, carregar, né, o ficheiro zipado até no final. E assim que tiver 100%, você pode voltar aqui para a aba anterior, a lateral esquerda, que nós já tínhamos aberto, e clica no teclado, no F5, e ele já vai aparecer aqui então. E agora essa é uma parte muito importante, que é clicar em cima do ficheiro zipado com o lado direito do mouse, do rato. Vocês vão vir em extrair. Se quiser baixar, ou seja, fazer nesse caso, baixar para o computador, se vocês quiserem fazer um backup, vocês vão em compress e aí vocês comprimem e baixam para o computador, que depois tem a parte, nesse caso, de baixar, né?
Nesse caso, vocês vão fazer extract e ele vai extrair todos os arquivos e pastas, então, aqui para o nosso ambiente de trabalho do nosso painel de controle. E aqui, vocês não precisam apagar essa parte, mas se quiser apagar, vocês podem vir aqui em excluir. Isso é indiferente, não importa mesmo. E depois vocês voltam para a página e carregam no F5 do que nós terminamos de criar aqui, o nosso subdomínio, o MP. E vocês podem ver que já foi, então, aqui carregado. Já está utilizável, já está carregado. Vocês podem mandar o link para os vossos amigos e já podem usar normalmente. E como eu falei para vocês, eu fiz alguma correção, né, manipulação do texto. Só fiquei aqui com os 2 meses de contato e home. E aqui na parte de home, que é as imagens, quando eu iniciei, mostrei para vocês assim. Então, o que eu fiz foi aqui modificar o texto. Oi, seja bem-vindo, falando sobre a parte de informática, sobre o nosso desenvolvimento de software. E aqui na parte de linkagem, eu simplesmente coloquei os links dos meus vídeos do YouTube. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que vai abrir aqui, por exemplo, o vídeo sobre, nesse caso, a Microsoft SQL Server. E aqui, os outros 4 também vão abrir ali na lateral, porque eu coloquei para abrir, nesse caso, noutra janela. Se vocês quiserem ver esse código, como que eu fiz para abrir noutra janela, que eu não vou dizer aqui, porque isso demoraria muito tempo. Então, para abrir noutra janela, vocês clicam aqui do lado direito, vão em View, Source, desce aqui e vocês vão ver aqui que eu simplesmente coloquei um iframe que eu peguei do YouTube. E para fazer isso, acho que vocês já sabem, é só colocar em compartilhar e aqui em incorporar. Na parte de incorporar vídeo tem esse iframe todo. É a única coisa que vocês precisam, então, para colocar aqui. Ou seja, coloco o iframe e ele já fica, então, ali na parte linkável. Só que aqui, aí vocês podem simplesmente fazer dessa forma que eu falei, de ver o código. E aqui vocês vão passar para outra janela e aqui vocês podem ver como é que está o código que ele vai abrir, então, em outra janela. E também, o que eu fiz aqui, além de trocar as imagens, linkagem, vocês podem colocar no botão alguma outra coisa linkável. Então, aqui tem, então, alguma outra coisa que eu coloquei ali, para não ficar simplesmente o botão. Aqui eu troquei outras imagens, não fiz a parte linkável, porque era só para mostrar mesmo aqui. Então, aí vocês colocam o que vocês querem inserir no projeto. Esse aqui eu só fiz um teste mesmo para mostrar. Então, ou seja, é só simplesmente inserir o que vocês querem. Aqui eu fiz simplesmente alguns videozinhos para mostrar, demonstração para vocês. E a pessoa pode simplesmente chegar aqui e clicar e ver o vídeo. E ficou simplesmente assim, vocês podem ver que eu modifiquei tudo, todos os textos, todas as imagens, não tem nada do mini projeto anterior, a única coisa que eu deixei foi a cor. Isso eu já expliquei nas aulas anteriores como é que se troca a cor. Então, é isso. Vocês podem simplesmente baixar esse aqui também se vocês quiserem. Eu vou deixar isso disponível, não vou apagar por enquanto o subdomínio. E vou deixar aí também na descrição do vídeo. Vocês podem copiar esse aqui também do jeito que está. As imagens são todas grátis, isso aqui são todas coisas grátis. Que eu tirei também da internet, mas de páginas grátis, porque não pode pela parte das imagens. Vocês têm que buscar só o que estão fornecidos nesse caso, grátis. E nos próximos tutoriais eu ainda vou ver o que eu vou fornecer, mas além de você chegar aqui na parte do cPanel aqui e entrar para a parte do nosso desktop, nosso ambiente de trabalho aqui do painel de controle, nós temos também uma ferramenta para fazer isso. Só que aqui é tão user-friendly que nem precisa. Mas existem algumas empresas de hospedagens que fica mais caro o valor que você paga só para fazer isso. Então, eu já tive domains em outras empresas que eu utilizava essa tool, esse software que é grátis para fazer isso. A única coisa que você precisa saber são os dados da empresa de hospedagem, mas isso a gente pode falar na altura. Por enquanto, nós vamos ficar então por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou seja, foi uma forma muito fácil de fazer, mas é óbvio que a pessoa tem que encontrar um bom tutorial explicando um passo a passo. E não esqueça que aqui na parte do Cloudflare vocês têm que inserir sempre o subdomínio
sozinho e o subdomínio com HTTP, com www, desculpa. E se você gostou e ainda não é inscrito no canal, se você estiver aqui pela primeira vez, inscreve no canal, porque assim você está apoiando, né? A gente continuar disponibilizando mais tutoriais. E para quem já for inscrito no canal, se achar que tem alguns amigos que gostaria de aprender isso, envia também. E não esqueça de deixar o seu like, porque o YouTube, o algoritmo do YouTube reconhece esse engajamento entre nós. E também os comentários são muito importantes. Por exemplo, se você está gostando do canal, se você gostaria de ver mais vídeos, esse tipo de coisa. Em relação à frequência, eu não posso prometer colocar mais, porque realmente eu faço isso nas horas vagas de trabalho, então às vezes é difícil mesmo esses 2 que eu estou postando. Mas assim, sempre que tiver um tempinho, eu vou postando mais vídeos sim. Em relação à frequência, eu não posso prometer, mas a nível de responder os comentários, sempre deixa seu comentário, diz se quer ver algum outro tipo de coisa, e eu vou estar sempre aqui para responder. Agradeço por ter ficado até aqui no final, e até a próxima então. Tchau!